vocês. E a gente tá passando por um período de quarentena, né? E nós vamos ensinar algumas receitinhas, algumas coisas pra vocês, pra não ficarem entediadas e pra passar essa quarentena, uma quarentena mais gostosa. E eu vou ensinar pra vocês uma receita de vó, que eu já testei várias receitas, muitas na internet e não davam certo. Mas essa da minha avó gente, é muito boa. A Rani já comeu, já o pão de queijo. E no outro dia não fica aquele pão de queijo que se jogar no vidro, quebra o vidro. Tem não uns é pão assim. de queijo, né, meninas, que se a gente jogar na cabeça de um, tadinho, mata, Nossa né? Senhora! No dia seguinte. E assim, eu já comi, posso falar que é um pão de queijo que ele fica macinho no dia seguinte. Não só no dia seguinte, né, mas também nos outros dias, e vale a pena fazer ele. E é super fácil. É um pouquinho diferente dos pão de queijo que a gente vê por aí, né, Tonha? Sim, é um pouquinho diferente. Mas eu vou passar essa dica pra vocês aí. Espero que vocês gostem, que vocês se deliciem aí com os filhos, esposo, tá? O importante é vocês. A gente tá fazendo isso pra vocês não ficar ocioso, tá? Então tá bom, vamos começar? Vamos. Ó, primeiramente, eu uso uma medida, uma medida pra tudo. Deixa eu só prender o cabelo, peraí. Tem que prender o cabelo, pra tá? trás, né? Pra trás. Ninguém merece, né, meninas? E eu já fiz o mise en place, né? Já deixei tudo separadinho. Só os ovos que eu não tirei, porque os ovos a gente coloca aos poucos, tá? Como eu separei, a minha mão tá limpa, tá? Eu já separei, então depois eu vou lavar a mão de novo. E o álcool em gel? O álcool em gel eu não passei. O álcool em gel não, mas eu higienizei. Peraí que eu vou lavar a mão de novo. Então vamos lá, ó. Então a minha medida foi um copo americano. Então esse copo americano, vocês vão pegar qualquer copo que vocês quiserem. E esse copo que vocês pegarem, ele vai ser a medida para toda a receita. Então, a primeira coisa que a gente faz, aí eu separei, ó, um copo de óleo, aí um copo de leite e um copo de água. Então, só para frisar, meninas, a receita, ela utiliza o mesmo padrão. Então, nesse caso, ela escolheu o copo americano. Então, sempre a água, o óleo e o leite vai ser o mesmo padrão. Então, ela usou o copo americano, então todos vão ser um copo americano para isso. Se você tiver outro copo aí na sua casa que você for utilizar, utilize o mesmo copo para os 3 ingredientes. Isso. O mesmo copo você vai separar também o polvilho. O polvilho vocês vão colocar 3 copos. Dessa medida do copo que vocês mediram os líquidos, vocês vão medir do polvilho e do queijo também, do queijo ralado também, tá? Eu coloquei o queijo ralado aqui, separei 2 copos. Aqui tem 2 copos americanos, que foi o copo que eu utilizei para toda a medida, e 3 copos de polvilho aqui também. Eu vou utilizar mais ou menos de 4 a 5 ovos. Eu vou mostrar o ponto para vocês, porque como eu vou mais no olho, eu vou mostrar o ponto da massa para vocês e de acordo com o ponto da massa eu falo para vocês quantos ovos eu usei, de fato. Ou vai ser 4 ou vai ser 5. Meninas, só um detalhe. Tudo isso que a gente falou aqui, esses ingredientes, a quantidade deles a gente vai deixar depois na descrição do vídeo para que vocês possam ter mais fácil acesso sem ter que passar o vídeo todo, tá bom? E sal, uma colher de chá de sal, tá? Seria uma pitadinha, né? Uma colherzinha de chá, na verdade. De chá. Uma coisa que é bem importante analisar é o seguinte, não sou eu que estou fazendo, mas como quem vai para a cozinha também, a gente sempre observa se o seu queijo estiver bem salgadinho, diminui a quantidade do sal para não ficar aquele pão de queijo bem salgado, assim, aí ninguém gosta de comer, né? Isso. Aí, então, são esses os ingredientes e agora mão na massa. A primeira coisa que a gente vai fazer a gente coloca os líquidos pra ferver, pra eles dar uma esquentada, tá? E aí a gente coloca todos os líquidos tudo junto em uma vasilha só, tá bom? Então vamos lá fazer isso? Vou colocar o leite aqui.
Agora o óleo e a água. E vocês esperam, né, ele ficar quente, ferver, ou deixar morno, tá? O importante é deixar ele esquentar. Todas alto ou fogo baixo? Eu coloco médio. Então, fogo médio. Porque se a gente... se não ficar de olho, ele ferve, né? Igual quando você tá fervendo o leite. Ele ferve todo e você tem que ficar de olho, porque senão ele como é que se fala? Transborda. Isso, ele transborda tudo. Aí vocês têm que ficar de olho, tá? Então vamos acompanhar nos próximos passos, meninas. Agora a gente vai separar o polvilho e o sal já em uma vasilha, enquanto ele o leite tá fervendo. Então aqui coloquei o polvilho e o sal. 3 copos de polvilho e 1 colher de chá de sal. Então aqui os líquidos já esquentaram e agora a gente vai colocar lá junto com o polvilho. E agora a gente vai colocar o líquido todo aqui. Vou mexer com uma colher aqui, por enquanto, porque tá muito quente. E agora a gente vai ter que esperar, você espera ele esfriar um pouco pra gente poder colocar o restante das coisas. Agora nós vamos colocar o ovo. Só que os ovos tem que ser um de cada vez. Coloca um, aí você amassa, mistura, aí coloca outro. E eu vou mostrar o ponto da massa pra vocês. Então, quebrar aqui. Ó, colocar um ovo e mexe. Solta o som, DJ. Mexe, mexe. Podia colocar uma musiquinha pra elas. Aí mexe um pouco, né? E já pode colocar. Esse já é o terceiro ovo, Terceiro ovo. Isso. Então, como ela explicou, um de cada vez e vai mexendo. Mexe. Solta o som, DJ, que esse nheque aqui tá demais. Coloquei já o 4º ovo. Agora que são elas. A gente vai ver. Se ele já deu o ponto aqui, eu já paro no 4º ovo. Se não, eu coloco mais um. E como que quem nunca fez vai saber qual é o ponto exato? Você tem alguma dica pra dar? Sim, quando fica pregando muito na mão. Tem que estar pregando bastante. Bastante na mão. Eu vou mostrar. E ela fica mais pesada ou mais leve? Não, ela fica mais levinha, bem preguenta. A hora que ela fica bem preguenta na mão, que olha aqui, olha o tanto que ela já tá pregando já. Ela fica bem preguenta na mão, é o ponto. Quem gosta dele um pouquinho mais durinho, o pão de queijo, já pode parar por aqui. Quem gosta dele bem macio, coloca mais um. Só pra gente ver. Agora solta. Não Tenta solta. soltar. Aí, Não ó, tá vendo o ponto, meninas? Ele fica bem colado. Aí, ó. Esse é o ponto. Nós vamos fazer ele mais macinho e ele mais durinho. Acho que eu vou fazer ele mais macio. Então nós vamos colocar mais um. Nós vamos colocar mais um ovo, meninas. Porque a gente gosta dele mais macinho, mas é critério. Isso. Arrumei um assistente pra quebrar os ovos. Vamos? Pode coisar, Pode bater mais. Isso, Aí, pronto. Agora pode abrir. Isso, pronto. Ah, e uma coisa bem interessante, a gente vê muita diferença que alguns pães de queijo são branquinhos e outros são mais amarelinhos. Conta para as nossas seguidoras por que essa diferença. O ovo.
O ovo caipira, ele é mais amarelinho. A gema. Olha, você tá experimentando? Gente, esse dedinho. O assistente começou a entrar no meio da produção. O que é isso? E uma coisa bem interessante a gente vê muita diferença que alguns pães de queijo são branquinhos e outros são mais amarelinhos. Conta para as nossas seguidoras por que essa diferença. O ovo caipira, ele é mais amarelinho, a gema. Olha só isso. Eu tô experimentando. Gente, e esse dedinho? O assistente começou a entrar no meio da O produção. que é isso? Aí, o ovo caipira, porque a gema dele é mais amarela. Se você gosta dele mais... Eu particularmente, eu prefiro com o ovo caipira. Pra ele ficar mais amarelinho. Sim, sim. Bem aquela cara de pão de queijo de vó mesmo, Sim, de fazenda. sim. Meninas, aí como nós colocamos um ovo a mais, nós colocamos 5 ovos, né? Então, olha aqui, ó, pra vocês verem o ponto da massa. Não mudou muita coisa, tá? No entanto, no final vai mudar. Isso. Mudou aqui aparentemente, né? Ó, mas ela tá um pouco final... mais mole, ela tá grudenta, mas ela tá um pouco mais mole do que com 4 ovos. Com 4 ovos ela não descia assim. Ela não descia tanto do que com 5. E agora, né, vamos colocar o queijo. Que é o último ingrediente. Que é o último. Depois eu vou colocar. Você coloca aos poucos, tá? Deixa o nosso assistente pode aqui colocar, colocar assistente. o queijo. Segura. Isso, só um pouquinho. Você vai colocando, coloca um pouquinho. Aí na hora que você falar que tá bom... Pode falar. Pode ir colocando. Aí. Tá bom. Espera um pouco. Aí, agora mexe. Ui! Agora mexe. Teve uns erros de gravações aqui. Encheu a mesa Ele de sabe fazer ao vivo, minha filha. De Relaxa. queijo, não dá nada não. Então a gente põe um pouquinho de queijo e mistura. Pra ele incorporar bem na Aí ó, massa. fica bem grudento. Bem grudento. Assistente, o resto do queijo. Vamos colocando aqui mais queijo. Pode colocar o resto todo já. E agora é só mexer o queijo, tudo. E agora nós vamos começar a enrolar as bolinhas. Mas já podem ir ligando o forno. A Rani falou que a potência desse aqui é muito boa. Então a gente vai colocar cerca de 180 graus. No caso aqui, ele tem as 2 grades, mas para quem não tiver as 2 grades, passa a grade de cima para baixo para dar tempo do pão de queijo ir crescendo e assando, Isso. tá? Aí você coloca um pouquinho de óleo. Coloquei só um pouquinho de óleo na xícara para você. Ele vai servir para você untar a sua mão para poder fazer as bolinhas. Ó, peguei esse tanto para poder fazer a bolinha de massa. Faz a bolinha. Faz a bolinha. E aí a gente coloca, vai espaçando. Não coloca eles muito grudadinhos não, porque depois ele cresce. Com essa medida, deu 38 pães de queijo. Se você quiser congelar, eu aconselho vocês, faz com uma medida maior. Como esse aqui é pra gente comer aqui hoje à tarde, né? Tomar café. Mas se vocês quiserem congelar, faz uma medida maior, que fica melhor, que vocês assam no dia. E é mais prático. Quando nós colocamos a grade lá embaixo, né? Ele na última grade, pra ele poder subir. Na hora certa a gente vai mostrar pra vocês como que ele ficou, que aí a gente vai subir a forma, tá? Pra ele depois dourar. A hora que tiver no ponto certo, a gente mostra pra vocês. Meninas, e a massa já cresceu bastante. E agora eu vou subir a forma. Pronto, agora vamos deixar dourar um pouquinho.